A história é como uma grande estrada que se ramifica em vários pontos secundários, alguns retornos, pontos de parada com paisagens bonitas e outras nem tanto. A história humana está marcada da mesma forma, e a forma como o continente americano como um todo foi descoberto, invadido, colonizado e explorado deixa isso bem evidente. Mas gostando ou não, o fato é que o choque cultural, tecnológico, linguístico, genético e geográfico causou mudanças profundas vistas até hoje. O continente nunca mais seria o mesmo depois que Cristóvão Colombo deu o pontapé inicial na exploração das Américas. E nesse vídeo veremos como que se deu essa descoberta, como foi essa interação entre nativos e europeus, como que foi que chegaram aqui e principalmente qual o legado que deixaram. Mas antes de continuarmos com o assunto, gostaria de pedir que deixe seu joinha, que se inscreva, compartilhe e deixe algum comentário caso se agrade do conteúdo. Isso me ajudará muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Na descrição coloquei as fontes que usei para esse roteiro caso queira se aprofundar mais. O comércio entre a Europa e a Ásia estava em andamento desde 130 a.C., quando a dinastia Han da China abriu as rotas conhecidas atualmente como a Rota da Seda. Embora houvessem disputas sobre essas rotas ao longo dos anos, e diferentes monarquias e povos assumissem o controle delas, elas permaneceram abertas, e as mercadorias viajavam de um lado para o outro por elas, chegando até os reinos europeus, que lucraram bastante com essa rede. Mas isso acaba mudando com a queda do Império Bizantino para os otomanos, em 1453, quando o Império Otomano fecha a Rota da Seda para o Ocidente. Os europeus, para continuarem a acessar o rico comércio com a Ásia, começaram a procurar outras rotas para o leste. Muitas rotas foram abertas contornando a costa africana, com destaque para os portugueses, que após a conquista de Ceuta em 1415, no norte da África, iniciaram uma época de ouro para Portugal, com uma grande expansão da influência de Lisboa. Isso acirrou a competição com outros reinos, especialmente com o da Espanha, que também via como uma missão divina essa corrida comercial. No final do século XV, um experiente navegador genovês chamado Cristóvão Colombo acreditava que poderia encontrar uma nova rota navegando para o oeste, e ele tenta financiamento com o monarca português João II em 1488, mas não obtém sucesso. Ele consegue o financiamento para sua expedição com os monarcas Fernando II de Aragão e de Isabel I de Castela e Leão, que após muita deliberação e espera, autorizam essa expedição arriscada. Em 13 de agosto de 1492, Colombo partiu de Palos de las Frontera com 3 navios. O maior deles era a nau Capitânia Santa Maria, e as outras 2 eram caravelas menores, a Pinta, comandada por Martim Alonso, e Ninha, pilotada por Vicente Yanes, tendo esses 2 capitães conhecidos como irmãos Pinzon. Colombo navegou primeiro para as Ilhas Canárias para se reabastecer com provisões, e no dia 6 de setembro ele parte de São Sebastián de la Gomera. 5 semanas depois, em 12 de outubro de 1492, Colombo e sua tripulação avistam a costa da atual Bahamas, que ele nomeia de São Salvador. No entanto, de acordo com o Diário de Colombo, ele acreditava que a primeira ilha que ele reivindicou para a Espanha era parte de uma cadeia insular próxima à costa da China, e que seria a parte mais oriental das Índias Orientais, e passa a chamar os habitantes dessas terras de Los Índios, os índios em espanhol, um termo usado até hoje em muitos casos. Hoje sabemos que Colombo encontrou o povo nativo Lucaio e que habitavam essa ilha desde o século IX da nossa era, e a chamavam de Guanahani. Ao retornar para a Europa, ele se vê obrigado a parar em Lisboa para reparos e fica mais de uma semana em Portugal, antes de retornar para a Espanha. Ele retorna para Palos de la Frontera em 15 de março de 1493 e recebe uma recepção de herói, sendo depois recebido por Isabel e Fernando em Barcelona. A eles, Colombo apresentou alguns nativos taínos sequestrados e várias plantas e itens que havia coletado, além de pequenos adereços de ouro feito pelos taínos, o que convenceu os monarcas a financiarem outras expedições.
Uma carta de Colombo sobre essa viagem, provavelmente enviada à corte espanhola após a chegada dele a Lisboa, foi fundamental para espalhar a notícia sobre a sua viagem por toda a Europa, onde ele diz ter encontrado um caminho para as Índias, onde havia muito ouro, sendo claramente um grande exagero. Quase imediatamente após a sua chegada à Espanha, versões impressas dessa carta começaram a aparecer e a notícia de sua viagem se espalhou rapidamente. Mas muitas pessoas acreditavam que ele havia apenas chegado na Ásia por outro caminho. As suas próximas 3 viagens incluiriam esforços para encontrar uma passagem marítima na região que levava à Ásia, aos ricos portos da Índia. Com essa nova rota descoberta, a coroa espanhola estava também interessada em colonizar e explorar essas Índias ocidentais e levar a fé cristã a esses povos, e lucrar também, onde as prioridades dos exploradores seriam ouro, Deus e a glória. O termo Novo Mundo foi cunhado em 1503 pelo explorador italiano Américo Vespúcio, em uma carta escrita a seu amigo e patrono Lorenzo di Pier Francesco de Médici, que foi publicada em latim em 1504 sob o título Mundos Novos. A carta de Vespúcio contém a primeira articulação explícita impressa da hipótese de que as terras descobertas pelos navegadores europeus a oeste não eram as bordas da Ásia, como afirmado por Cristóvão Colombo, mas sim um continente totalmente diferente, que representava um novo mundo. Esse rótulo foi dado apenas à massa continental da América do Sul, sendo que na época a maior parte do continente da América do Norte não havia sido descoberto. E os comentários de Vespúcio não eliminaram a possibilidade de que as ilhas das Antilhas, descobertas anteriormente por Cristóvão Colombo, ainda pudessem ser as bordas orientais da Ásia, assim como Colombo continuou a insistir até sua morte em 1506. Essas incertezas fomentaram ainda mais o espírito de exploração dos navegadores europeus naquela época, principalmente entre os reinos de Portugal e a Espanha. O nome atual de América tem origem no nome de Américo Vespúcio. Durante o final do século XV e início do século XVI, Vespúcio participou de várias expedições ao Novo Mundo, onde grafou o termo Novo Mundo. A primeira vez que o nome América foi usado para designar essas novas terras foi em 1507, quando o cartógrafo alemão Martin Waldseemüller produziu o mapa do mundo. Em homenagem a Américo Vespúcio, rotulou a porção meridional do Novo Mundo como América. Com o tempo, o nome passou a ser usado para designar todo o continente, incluindo tanto a América do Norte quanto a América do Sul. Com a descoberta em 1492 dessa nova rota para a Ásia e de possíveis locais contendo ouro e prata, se inicia uma espécie de corrida entre os países europeus para ver quem lucraria mais. Portugal e os reinos de Aragão, Castela e Leão se destacaram nessa disputa, tanto que o Papa, um espanhol, Alexandre VI, decreta 4 documentos que ficariam conhecidas como Bulas Alexandrinas, que eram tratados responsáveis pela divisão das possessões portuguesas e espanholas nessas regiões ultramarinas, e que levaram à negociação final entre os reinos ibéricos, chamado de Tratado de Tordesilhas, em 1493, que confirmaria a divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Esse tratado foi claramente contestado por outros monarcas, com destaque para Francisco I, rei da França, e tanto a França como a Inglaterra não reconheceram a decisão papal e estabeleceram colônias nas novas terras descobertas. Apesar de Colombo ter chegado em 1492 e fundado um forte com a madeira da Nau Santa Maria que havia encalhado, o forte chamado de La Navidad, forte esse que não durou nenhum ano, a colonização de fato começou com a segunda expedição que ele comandou pelos reis católicos em 1493. Nessa expedição foram enviadas 5 naus e 12 caravelas, as quais continham colonizadores, soldados e padres, cerca de 1.500 pessoas, bem como grandes cães da raça mastim que foram usados com o intuito de intimidar os povos nativos. Colombo, seguindo seu acordo com Fernando e Isabela, se tornou governador dessas novas colônias e estabeleceu o sistema de encomienda, no qual colonos espanhóis delimitavam uma área considerável de terra e ofereciam proteção aos nativos em troca de trabalho servil. E para garantir que o ouro prometido por Colombo fosse tomado e enviado à coroa espanhola,
os reis católicos enviaram outros exploradores. Hernán Cortés está entre os mais famosos, conhecido pela conquista do Império Azteca do México entre 1519 e 1521. Pedro de Alvarado, um comandante de Cortés, domina vários territórios maias em 1523, onde muitos nativos passam a fugir para o norte ou abraçam essa cultura invasora. Em 1499, Vicente Yanes Pinzón navegou para a costa sul-americana, onde desembarcou na costa chamada Praia do Paraíso, sendo provavelmente o Cabo de Santo Agostinho, no atual estado de Pernambuco, ou mais a noroeste, no que hoje é Fortaleza, no estado de Ceará. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, Pinzón não poderia fazer nenhuma reivindicação, mas o lugar foi nomeado por ele de Cabo de Santa Maria de la Consolación. Ele também avistou o rio Amazonas, sendo possivelmente o primeiro europeu a avistá-lo. Em 1497, o explorador italiano Giovanni Caboto, também chamado John Cabot, em nome da coroa da Inglaterra, avista a costa nordeste do atual Canadá, em Terra Nova. Mas, com base nos traços definidos no Tratado de Tordesilhas, a coroa portuguesa alegou ter direitos territoriais na área visitada por Caboto e envia em 1499 o marinheiro português, João Fernandes Lavrador, que visitou a costa nordeste do Atlântico até a Groenlândia, o que explica o aparecimento do nome Labrador nos mapas topográficos do período, sendo a possível origem para o nome atual da região. Posteriormente, em 1501 e 1502, os irmãos Gaspar e Miguel Corte Real exploraram e mapearam a Groenlândia e o que hoje é a província canadense de Terra Nova e Labrador, reivindicando essas terras como parte do Império Português. Em 21 de abril de 1500, o explorador português Pedro Álvares Cabral, liderando a Segunda Armada Portuguesa da Índia, avista a atual costa do Brasil, onde hoje é Porto Seguro, onde desembarca no dia seguinte. Pensando ser uma ilha, a nomeia de Ilha de Veracruz e a reivindica para a coroa portuguesa. Os portugueses mostraram tanto apreço pelos nativos quanto Colombo, e não demoraram a escravizá-los. Ao descobrir que os povos nativos não possuíam imunidade contra doenças europeias, de maneira que morriam rapidamente após contraí-las, e que não possuíam inclinação para um esforço contínuo, eles importaram escravos dos reinos africanos de Ashanti e Daomé. Em 1540, somados os esforços de Colombo e Cabral, estima-se que 90% da população indígena local havia sido dizimada. Em 1583, a região do atual Canadá, chamada de Terra Nova, tornou-se a primeira possessão da Inglaterra na América do Norte e uma das primeiras colônias inglesas permanentes do Novo Mundo, quando Sir Humphrey Gilbert reivindicou-a para a Rainha Elizabeth. Os barcos de pesca ingleses mantinham presença em Terra Nova desde a segunda viagem de Caboto, em 1498, assim como barcos franceses e portugueses. Em 1585, no entanto, isso muda quando Sir Bernard Drake lidera uma incursão devastadora contra as pescas espanholas e portuguesas, das quais elas nunca se recuperam, retirando a influência dos reinos ibéricos na região. Isso proporcionou uma oportunidade para garantir o domínio da ilha, e levou à nomeação de governadores e proprietários, que acabaram por estabelecer assentamentos coloniais na ilha, de 1610 a 1728. Foi também no atual Canadá que os franceses fundaram a colônia de Nova França pelo explorador francês Jacques Cartier, em 1534. A missão de Cartier, como a de Colombo, era navegar uma passagem marítima para a Ásia e retornar à França com ouro. Em sua primeira viagem, Cartier e sua tripulação interagem com um nativo conhecido como Donnacona, um chefe da aldeia iroquesa de Stadacona, localizada na atual cidade de Quebec, Canadá. Durante essa primeira visita, Cartier levou Donnacona e 2 de seus filhos, Domagaia e Taignoani, para a França, onde Donnacona acabou morrendo por volta de 1539. Donnacona desempenhou um papel crucial como intermediário entre os iroqueses e os franceses, ajudando a estabelecer relações iniciais entre os dois grupos. Ele é lembrado como uma figura histórica importante na história inicial do Canadá. O nome, Canadá, tem suas raízes na palavra iroquesa Kanata,
que significa aldeia ou povoado. Quando o explorador francês Jacques Cartier chegou à região em 1535, ele ouviu os nativos americanos se referindo à vila de Stadacona, ao Quebec, como Kanata, e acabou usando o termo para se referir a toda a região ao redor. Com o tempo, o nome Canadá passou a ser usado para descrever uma área cada vez maior, até ser oficialmente adotado em 1867, quando o Canadá se tornou uma confederação. Cartier tinha certeza, com base no que achava que Donnacona havia dito, que o Canadá era uma terra repleta de ouro, e seu relato disso às autoridades francesas garantiu que mais colonos e aproveitadores chegassem à região depois de 1542. Os franceses não estavam interessados em escravizar os povos indígenas, pois já haviam aprendido nessa época que eles não eram bons escravos, e achavam mais lucrativo ter os nativos trabalhando para eles no fornecimento de peles e animais ou outros produtos para serem vendidos na Europa. A França também reivindicaria propriedades nas regiões da atual América do Sul, Caribe, estado de Louisiana e outros lugares. Os holandeses também reivindicariam partes do Baixo Canadá, bem como a região moderna do Vale do Rio Hudson, no estado de Nova York, por meio dos esforços da Companhia Holandesa das Índias Orientais que, como as outras, buscava uma rota para a Ásia, que com o tempo veio a ser conhecido como a Passagem do Noroeste, e colonizou a América do Norte ao longo do caminho. O explorador inglês Henry Hudson mapeou e reivindicou as regiões para a Companhia Holandesa das Índias Orientais em 1609, e as colônias seriam estabelecidas em 1614, com Nova Amsterdã, atual Manhattan, adicionada em 1624. Em vídeos futuros, pretendo explorar em detalhes cada uma dessas colonizações, dos holandeses, dos franceses, ingleses, portugueses e espanhóis, entre outros. Por isso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Como vimos num vídeo anterior, a primeira comunidade europeia na América do Norte foi estabelecida por volta de 990 da Era Comum pelo nórdico Leif Erikson, na região da Terra Nova, no local conhecido hoje como Lancel Meadows, no moderno Canadá. Este assentamento foi temporário, que chamavam de Vinland, mas retornaram à Groenlândia não inspirando mais expedições ao local. Os europeus escandinavos mantinham em suas tradições chamadas de sagas as histórias dessas terras, mas sempre foram consideradas lendas. Quando o Colombo chega nessas terras quase 500 anos depois, as coisas são diferentes. É comum dizermos que Colombo descobriu a América, no entanto, seria mais preciso talvez dizer que ele introduziu as Américas na Europa Ocidental. O poderio militar, tecnológico e político dos reinos europeus nesse ponto da história permitiu que expandissem seus domínios sobre essas terras e pelos seus povos, que mesmo resistindo bravamente, não conseguiram impedir essa invasão. E assim, o continente que hoje chamamos de América revelou-se aos olhos do mundo europeu um novo e vasto cenário de oportunidades e desafios. A chegada de Cristóvão Colombo em 1492 marcou o início de uma era de exploração, conquistas e transformações profundas que mudariam para sempre a face do planeta. Os encontros entre os povos nativos e os exploradores europeus resultaram em um intercâmbio de culturas, conhecimentos e, infelizmente, de conflitos e destruição. Mas foi a tenacidade humana, com seus sonhos de novas terras e possibilidades, que impulsionou a navegação por mares desconhecidos, desbravando fronteiras antes inexploradas, e ao refletirmos sobre esses eventos históricos, reconhecemos as complexidades e as contradições desse período. Atualmente celebramos as descobertas e o espírito indomável de aventura, mas também lamentamos as perdas e as injustiças sofridas pelas populações indígenas. O legado dessa era de descobertas é um mundo interconectado, onde culturas se entrelaçam e se influenciam mutuamente. É a lembrança de que a curiosidade humana não conhece limites, e que o desejo de entender e explorar caminhos e rotas desconhecidas é uma das forças mais poderosas que nos movem. E assim, a jornada que começou com 3 pequenas caravelas em direção ao oeste continua a reverberar até os dias atuais.
lembrando-nos sempre do imenso potencial de descoberta que reside em cada um de nós. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção e até a próxima história.